Tem eventos assim como o feriado na Europa. Compartilhar isso com a Júlia. Feriado na As Europa, férias né? deles? Férias deles. O É transporte julho, né? rodoviário fica muito afetado. Então, o que acontece? O frete acaba ficando mais caro também. Verão europeu, né? Então, é umas coisas que tu fica ligado nos países que vai acontecendo que tu sabe que naquele período tu vai pagar mais. Falando especificadamente aqui de Santa Catarina, né, da região sul, onde a gente passou por dificuldades climáticas, então uma coisa linkou a outra, e ali a gente viu uma movimentação realmente quanto a alguns níveis de frete mais elevados, mas nada superando os patamares que a gente conhece do passado não tão distante, né? Então hoje você senta para conversar com uma companhia aérea, por exemplo, se ela é uma companhia aérea que atende o mercado e-commerce, você vai falar sobre 20% da capacidade da aeronave dela, porque 80% já está fechado pro e-commerce. Caramba! Tu vê como faz efeito. Isso quando não é o contrário, ela tem 100% e aí quando falta um pouco de carga ela te liga para avisar. Então assim, é um player muito grande no mercado. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Então, estamos chegando no final de mais um semestre, então, como manda a nossa tradição, vamos fazer o nosso episódio do Panorama dos Fretes Internacionais. Vamos conversar aqui com 3 agentes de carga que não se importam de sentar na mesma mesa para falar de como é que foi esse mercado no último semestre, porque tem uns que são tudo enjoados. Eu não posso, papá. Fica a dica aí, porque vocês estão me assistindo que eu sei, para com isso. Ninguém vai ficar apontando dedo pro outro, dizer quais informações, quem tá com fé mais caro, mais barato, essas loucuras. A gente tá aqui pra trocar ideia, pra falar o que aconteceu e o que nós podemos esperar pro próximo semestre. E esse episódio o Jonas paga muito bem, tá? Então, eu pago caro, cara, pra galera tá aqui, cara. Por isso que é muito importante. Por isso estamos aqui, né? Por isso que é muito importante que eu tenha apoiadores no podcast, né? Eu tenho aqui a Interfreight, a Englobo, a Locomex, a Link, a Get, eu ia falar Get com DAT, ia ser GAT. A Get, DAT, Tax Customs, Nowports e a Ship2Ship. E claro, tô aqui também com o pessoal que tá disposto a conversar com isso. Tô de novo aqui com o Júlio César do WL. Sim, eu esqueci seu nome por um instante, por isso que eu olhei. Tô aqui com o Cassiano da Asia Shipping e a Júlia da 3S Corp. Muito obrigado pela presença de vocês. Mas eu estou aqui de graça, tá? Eu não tô gastando com isso, senão o podcast vai falência. Tchau, pessoal. Cara, é tudo mercenário, gente de carga, né? É isso aí. Ai. Então vamos começar com uma parte mais tranquila. Comparado com o primeiro semestre desse ano, vocês acharam o negócio melhor, pior, mais disputado na hora de vender frete? Ou a operação correu melhor, mais tranquilo? O que vocês acharam? De forma geral. É pra reclamar, é pra falar bem? Vamos lá. Caralho, sério? Eu vou ficar os 3. Eu vou escolher então? Vai, Júlio. Vamos lá. Eu, assim, mercado no segundo semestre eu achei mais devagar. Eu acho que os importadores eles tiraram um pouco o pé por fatores geral, assim, crise, enfim, na China, mas eu senti que a coisa ficou mais devagar, assim. Não sei o que vocês acham. Eu acho que a coisa desacelerou um pouco. Eu até peguei aqui. Os armadores apertaram o cerco, eles estão tentando subir o frete de qualquer forma. Blank sailing, surfaram no feriado. Mas eles estão perdendo a força de novo. A gente sente o frete caindo de novo, porque justamente a demanda não está... Eu já ia vacilar aqui. Porque justamente a demanda não está tão alta assim para justificar um aumento do frete, mas sim justifica uma queda do frete. Eu até peguei aqui uns dados da Maritime Analytica. Eles tiveram os dados da Maersk, né? São dados abertos, né? A fonte deles era o Company Data. E aqui nos 3 semestres aqui teve uma queda muito pesada. Já ano passado já estava em queda, mas a partir do primeiro trimestre aqui já começou no segundo trimestre, começou a operação já ficar bem cara, e comparado com o lucro, e aí no terceiro trimestre aqui já ficou o preço do frete já mais baixo do que o custo da operação. Então, aí já pesou bastante, né? E tem um fator meio polêmico aqui, tá? Mas vou largar aqui. Política, tem um cliente meu que inclusive comentou assim, Júlio, o imposto tá puxado pra gente continuar importando. Talvez a gente dê uma freada e vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. Os impostos? Qual que é o produto dele? Brinquedos. Mas teve alteração na alíquota dos brinquedos? Eu não lembro disso. Eu não sei. Aí eu não tô por dentro da vida dele, pois né? Não sei se cara. Relação também à empresa. Mas eu acho que é numa política geral, assim, porque eu acho que desde o início do ano, todo mundo ficou nesse... Mais pertinho de ti, microfone. Pode puxar pra ti. Isso. Nessa estimativa de o que vai acontecer, será que vai ser um ano como a gente está acostumado? E a gente viu aí no segundo semestre, particularmente para mim, se eu for dizer assim, a maior movimentação, falando no marítimo,
foi após o retorno do feriado chinês, né? Então, acho que foi ali um grande ápice de movimentação, onde a gente viu que teve mais dificuldade em conseguir alocação, em conseguir disponibilidade, né, de equipamento. Calhou muito com o momento, falando especificadamente aqui de Santa Catarina, né, da região sul, onde a gente passou por dificuldades climáticas, então uma coisa linkou a outra, e ali a gente viu uma movimentação realmente quanto a alguns níveis de frete mais elevados, mas nada superando os patamares que a gente conhece do passado não tão distante, né? E eu acho que essa é a previsão mesmo aí que a gente tem até para mais para frente, né? Olhando já para 2024, de que o cenário ele vai se manter assim, porque não existe uma demanda que consiga suprir a questão de espaço que a gente tem disponível nesse momento no mercado. E aí, Cassiano? Na parte do aéreo, o que tu me diz? Na realidade, a parte do aéreo ela vai bem contra. O segundo semestre ele vem sendo bem aquecido, né? Ah, é? Sim, mas é normal. O cultural do aéreo, o segundo semestre é mais aquecido do que no primeiro. Por que será? Só por curiosidade. Alguns fatores extra-campo, né? Principalmente por questões, por exemplo, assim, em setembro, outubro, começam os embarques dos lançamentos de produtos, como um abraço para os patrocinadores Apple, Sony, etc e tal. Então tem todos esses produtos eletrônicos que começam a ser vendidos geralmente nessa época do ano, quando tem lançamento, né? Então PlayStation, iPhone, etc e tal. Isso sobrecarrega porque eles alocam, né? Afretam voos para eles, isso aí a capacidade de espaço começa a diminuir para o restante das cargas. E outras questões, Black Friday, Cyber Monday, Natal, então momentos onde de fato existem muitas compras, né? Isso faz com que o próprio importador, como por exemplo o teu cliente de brinquedos, ele provavelmente ele se prepara muito para esses períodos de segundo semestre, né? Dia das Crianças, Sim. Natal, Black Friday, etc e tal. Então esses períodos acabam fazendo com que o aéreo tenha uma crescente muito pelo valor da mercadoria também, né? Geralmente eletrônico, tipo Black Friday, Cyber Monday e tal. E também pelas questões de o Brasil começar a ter uma procura maior por voos passageiros, né? Pelas questões de festa de fim de ano e início da temporada. Então tem esse aquecimento, vamos dizer, na questão da tarifa. Não tenho estatística agora na mão, mas esse foi uma das Black Fridays mais fracas do Brasil, Foi. né? Foi, né? Que é a baixa demanda que eu comentei. Que a do ano né? passado já tinha sido mais fraca que a de 2021. Então, é uma coisa que acontece. Mas, ao mesmo tempo, é porque tem um outro player muito grande no mercado, que é o e-commerce, né? Então, o e-commerce, ele faz com que as pessoas tenham um poder de compra, vamos dizer assim, uma opção de compra maior durante o resto do ano inteiro. Então, vamos dizer que existem várias Black Fridays durante o ano, por Sim. conta do e-commerce. Então, seja a questão econômica, não somente do país, como global, também ela não está apontando para cima. Teve algum outro segmento que vocês sentiram assim que deu uma esfriada ou deu uma aquecida? Por exemplo, o Júlio mencionou brinquedos. Teve algum outro segmento assim que vocês notaram uma diferença no volume? Eu acho que assim, a gente teve tipos de produto que foram muito vendidos durante a pandemia, né? Então as pessoas foram muito para casa, fizeram diversas melhorias para trabalhar, que seja. Então compraram, investiram em um computador, Um webcam? uma coisa assim, sabe? Cara, o webcam foi foda. Que eu tinha comprado, acho que na Amazon, a minha na época da pandemia. E aí eu, sei lá, acessei o meu histórico. Cara, tava metade do preço que eu paguei na pandemia. Ar-condicionado. Metade do preço, cara. Puta merda. Essas coisas assim, ar-condicionado, então cadeira gamer, mesa, cara. então Painel essas... solar, eu acho painel também solar. que deu uma caída nesse último semestre. E aí agora, vamos dizer assim, voltou falando desses produtos que eu comentei, né? Mais de produto de casa, assim, não falando do painel solar, que é da casa, mas enfim, não é. teto, Entenderam, né? Não é do home office, né? Que eu quis dizer, né? É no teto da casa. Então, não é que ele caiu, é que ele talvez começou a voltar um pouco mais para a normalidade, porque as pessoas começaram a retornar mais para o escritório, enfim, já fizeram obra, ninguém vai trocar de cadeira todo semestre, né? Não. A menos realmente. que... Enfim. Então, eu acho que esse tipo de produto ele deram uma queda, assim. Em contrapartida, por exemplo, o têxtil, ele voltou a aquecer, né?
O têxtil a gente veio de anos aí de pandemia, onde deu uma queda bem considerável, porque as pessoas estavam em casa, então não precisava comprar uma quantidade de roupa tão grande. É verdade. E aí agora ela deu uma aquecida. Eu acho que pneus também tá bom. Pneus acho que é uma coisa também que é muito essencial, Sim. né? Falando agrícola também, acho que tá saindo bastante. Eu acho que assim, o mercado ele é um ciclo, né? Então Sim. vários ciclos do mercado vão se passando durante o ano, né? O Júlio comentou ali da questão da política, por exemplo, é mais um ciclo, né? Então, por exemplo, Acho que todo toda ano- troca de todo ano tipo de de reeleição, governo, exatamente, é. todo de 4 em 4 anos tem esse período de instabilidade, porque se não for reeleição, antes a galera e depois, fica, né? fica um Antes pouco e tenso. depois. Então, acho que tem esse momento mais precaução, assim, para ver o que vai acontecer. É que é o primeiro ano para sentir mesmo como que Exatamente. como a economia vai girar, enfim, como É. que vai ser o governo, acho que é mais para sentir. E isso não é uma E- exclusividade nossa, né? A gente já fala de era uma algo questão que global, né? estava previsionado mesmo para acontecer. Tanto que eu acredito fielmente que essa retração de carga, né, no segundo semestre, ela deve-se a isso também, porque até então a gente estava muito incerto de como seria, né, de como seria o final do ano perante o nosso governo, reforma tributária, enfim, a gente sabe aí. Então, eu acho que agora, a partir de 2024, já começa a dar uma aquecida e uma mais confiança, acho que por parte do importador. Concordo. E uma coisa interessante para explicar para quem às vezes não sabe é a China trabalha com frete muito ou tá aqui, por causa do volume. Eles trabalham com volume muito grande. Então, sempre quando acontece alguma coisa, baixa muito volume ou sobe muito volume. Por isso que o frete sai de 2.000 para 3.000, 1.500, 2.000, 3.000. Europa não tem isso, porque a Europa não tem um volume muito grande. Então, a Europa está sempre numa linear, se tu notar. É muito pequeno comparado à China, que faz assim com o frete. Mas esse ano, eu não sou do marítimo, né? Mas eu escuto muito o pessoal falar, esse ano a gente teve um nível de frete marítimo da Europa extremamente baixo, né? Sim, Ah, é? sim. Nos Caiu, últimos caiu. meses, assim, coisa de tipo 50 euros. Tô enganado? Mas é 50 euros, não $1.000, né? A diferença é menos diferente. Mas o frete normal, imagino que seja na casa de 1.000 euros, Sim. né? Ele baixou para 50 Por dólares. aí, por aí, A gente chegou realmente a ver níveis de 400, 300 dólares, euros, desculpa, coisa que a gente ainda já não via há muito tempo. Nossa, há muito tempo, né, que não baixava Então, tanto, né? muito. O ano passado, assim, a gente estava em meados do ano batendo frete a 1.700, por exemplo. E aí, esse ano, a gente não viu chegar nesses níveis. Justamente pelo que o Júlio comentou, de ter essa queda. Mas a gente teve também ali algo bem mais atípico, falando de cargas que saem da Ásia e vão para a Europa. Então, fazem esse transbordo, né? E vêm aqui para Américas. Então, a gente viu também a evolução do frete nesse quesito, nesses trades. Mas, falando especificamente de importações da Europa, eu também não vejo uma elevação para os próximos semestres, para o próximo semestre, no caso, né? Eu acho que a gente passa por um momento de volume de importação bem baixo vindo da Europa. E acho que ele vai se manter assim, realmente, vendo aí o que os especialistas têm dito. Isso até da China também, né? É algo que a gente tem previsionado que não vai ser um volume, até pela capacidade que está prevista de ser lançada aí no mercado. Então, a gente sabe que com a nova frota de navios que estão sendo implementados, que vão começar a rodar aí no mercado, a gente vai ter um capacity quase de 2 milhões de teus, praticamente. Se bobear, vai passar disso. É a MSC, né, que é a que mais está investindo, né, na Exato. frota nova, né? Então, eu não vejo que a gente vai passar aí pelo menos pelos próximos 2 semestres com grandes elevações de frete, a não ser que aconteça algo muito pontual no mercado. Sim. Eu assim, sim, tem algumas coisas que eu não consigo entender, né? Por exemplo, na questão de movimentação de containers, né? Eu volto a dizer, meu foco é o aéreo, mas eu tô ali no dia a dia, acabo vendo, enfim, em próprias Você vê redes sociais, coisas. eu consigo ver algumas coisas lendo na internet, né? E eu concordo que, por exemplo, o ano não foi um ano super agressivo em questões de tarifas muito, muito altas, né? Mas essa questão de demanda, etc e tal, é uma coisa que ela, eu não sei, para mim ela não fecha tanto, porque esse foi um ano que eu vi muito agente de carga bater recorde. Então, recorde de movimentação de teu por mês, recorde de primeiro semestre, recorde de segundo semestre. Então, ao mesmo tempo que a gente fica nessa visão de que o frete não foi tão alto, a gente automaticamente pensa que é porque a demanda estava baixa. Só que daí a gente vai para a realidade de, enfim, como eu falei, redes sociais, etc e tal,
E é o fulano falando que cresceu 30%, o outro cresceu não sei quantos por cento, o outro passou de não sei quantos teus para não sei quantos teus. Então, eu acho que são vários fatores que fazem essa conta do frete aéreo não estar tão alto como períodos de pandemia. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ver essa falta de demanda. Falando do marítimo, né? Que não é o que eu tenho especialidade. Já do frete aéreo, sim. Do frete aéreo, a gente viu... E é para tu ver como ele é oposto, né? Em certos momentos. Então, por exemplo, esse ano, falando do frete aéreo, a gente vem de um ano onde o frete permaneceu em níveis altos. Durante o ano, a gente teve períodos, óbvio, de baixa, né? Com fretes bem... Chegando aí até casas abaixo de fretes pré-pandemia. Mas, de modo geral, se a gente for analisar o mercado em geral, ele ficou numa casa mais alta, assim. Ficou no frete mais alto. E a demanda do aéreo, consequentemente, por conta disso, por questões do frete marítimo tá caindo, a demanda do aéreo, ela despencou, né? O mercado está caindo aí cerca de 30%, 20%, importação para o Brasil. E a maioria dos agentes está nesse número também negativo, né? Tem, claro, quem conseguiu fazer um trabalho oposto disso, ou, enfim, não está caindo tanto. Mas é uma coisa que no mercado aéreo, no frete aéreo, a gente viu um frete mais alto e a demanda mais baixa, o que não é normal. Só que, por que é a justificativa disso, né? Poxa, Cassiano, tá falando para mim, então, que a demanda não estava aquecida, o espaço estava disponível e o frete ainda assim permaneceu alto. Qual que seria, então, o motivo? Não tá comprando bem? Pode ser? Mas não. Na realidade, brincadeiras à parte, a gente tem, no mercado aéreo hoje, a gente, como eu falei há pouco, a gente tem um big player chamado e-commerce. E o e-commerce, ele é um monstro onde ele engole toda a capacidade de espaço do mercado da noite para o dia, se preciso for. Então, hoje a gente vê empresas como Shein, Shopee, AliExpress, tem a Pedidi, que deve vir para o Brasil ano que vem, uma empresa muito forte na China, que já está no mercado mexicano. Então, são empresas, a própria Amazon... enfim, vai lembrando outras aí. Mas essas, tipo, a Amazon, elas não tem frota própria? Tem frota própria, mas, por exemplo, a Amazon, assim, a gente não escuta muito, né? Mas, por exemplo, uma Shein, uma Shopee, etc e tal, eles não têm, né? Não. E aí, o que eles fazem? Eles compram espaço da capacidade do mercado. Hoje, eles estão tão grandes que eles têm frota própria, que eles afretam aeronaves só para eles. Isso faz com que a capacidade de espaço para carga diminua. Né? Então, por mais que a gente esteja vindo de um ano onde voltaram a ter muitos serviços que a gente não vinha antes do passageiro, antes da pandemia, com voos passageiros retornando cada vez mais, China abrindo as portas, etc e tal, mesmo assim o frete se manteve numa tarifa alta. Então, isso fez com que a demanda do aéreo caísse muito. Mas são só visões que eu fico pensando. O que isso me preocupa é que eles acabam pressionando o frete aéreo a ficar mais caro. Consequentemente, digamos, um novo importador que vai querer revender, ele vai pegar um frete mais caro, consequentemente ele vai pagar impostos mais caro, o produto dele vai estar menos competitivo para competir com o e-commerce. Exatamente. Sim. Por outro lado, a gente tem a questão dos impostos para as cargas e-commerce, né? Então, que o pessoal tem uma confusão aí, acho que vai pagar 90% para tudo, mas não é bem assim. Depois, se tu quiser explicar um pouco melhor. O Remessa Conforme ficou meio bagunçado o lançamento dele, mas eu tô até planejando fazer um podcast pro, sei lá, início do ano que vem, porque eu tenho que esperar ainda parar um pouco dessa bagunça. Porque senão eu vou datar o podcast muito rápido, entendeu? Capaz de ter mais novidades aí. Então e é uma coisa que isso faz com que o mercado interno tenha um pouco mais de força, né? Nessas questões que tu falou. E eu concordo totalmente. Eu acho que é bem por aí. Às vezes o cara que tem o importador aqui está sendo muito prejudicado porque tem um cara que tá lá na China produzindo, que não tem nenhum CNPJ aqui direito, não sei o que, tá vendendo, não paga um aluguel, não paga um funcionário, não paga uma conta de água, uma conta de luz. E aqui eu não tô entrando na conversa política, nem nada... eu estou entrando na questão do importador. Você é importador que está querendo competir com uma empresa de e-commerce. Não tem como. Elas são muito grandes, cara. E não é só as chinesas. Tipo, a Amazon da vida também, cara. Exatamente. É muito fácil comprar. E se não me engano, a Amazon, acho que a tua primeira compra internacional, eles pagam imposto, né? Se não me engano, tem uma promoção assim. Ou tinha. Mas eu lembro de ter visto alguma coisa assim. Tipo, se tu nunca fez compra internacional na Amazon, eles estavam bancando... Por exemplo, a primeira movimentação... Comprar um carro na Amazon. Quando Caramba, se você achar, fala pra mim. Mas tem uma notícia na a Hyundai vai começar a vender carro na Amazon. Sério? É sério.
Vai começar nos Estados Unidos isso. Top. É muito medo de ter contato com gente, né? Nem um carro, tu muita tá disposto- fobia, né? Muita fobia. O Cássio falou uma coisa que me fez refletir agora, e-commerce. Bom, há Um 8 espelho anos esse homem, atrás... né? Meu Deus do céu. É um espelho esse homem. Há né? 8 Fazer- anos- Referência no mercado. referência. É que faz há 8 refletir, né? Desculpa. Não, 8 anos a gente fez... Pô, o AliExpress surgiu há 8 anos, cara. Daqui a pouco começou a surgir Shein, começou, meu Deus, assustadoramente, começou a aparecer um monte Não, de Eu empresa acho que a AliExpress é mais antigo. É, mais antiga ainda. Mas era só ela naquela É. época. Tinha lembra? eBay É. também, né? eBay, Sempre eBay teve, já é né? muito antigo, eBay né? é mais antigo O próprio Mercado Livre também já tem há muito tempo. né? eBay eu comprava jogo usado do Xbox 360. É. Aí vai entregar Bons a tempos. idade já. Bons hein? tempos. Ah, eu também faço aniversário agora em dezembro. É, que dia? Dia 16. Pô, tá pertinho, Tá fazer um churrasco. pertinho, todo mundo- fazer um todo mundo churrasco, junto. né? Eu quero ver se meu telefone vai tocar. Teu telefone? Por que é o teu telefone? Pra Seu te aniversário convidar é ele, Você vai pra pra convidar convidar ele. ele. Não, não, é só pros amigos, né? Boa. Ainda bem que tu avisou. Daí É. eu me programo pra ir na tua festa, então. Isso, Beleza. então tá bom. Tá, Mas É, eu só comentei como surgiu, cara. Muito, É, o como tu e-commerce entrou nessa e assim, coisa do e-commerce aí que tu falou. Eu fui na última viagem que eu tive a negócios para a China agora em junho. Eu sentei bastante com várias companhias aéreas e vários parceiros, transportadores, enfim, quem fosse lá. E a gente vê uma movimentação muito grande, falando do mercado aéreo novamente, para empresas de e-commerce. Então hoje você senta para conversar com uma companhia aérea, por exemplo, se ela é uma companhia aérea que atende o mercado e-commerce, você vai falar sobre 20% da capacidade da aeronave dela, porque 80% já está fechado para o e-commerce. Caramba! Tu vê como faz efeito. Isso quando não é o contrário, ela tem 100% e aí quando falta um pouco de carga, ela te liga para avisar. Então assim, é um player muito grande no mercado. E ao mesmo tempo é uma questão que a gente tá viu- raspando a panela então já nessa brincadeira aí. Tipo, É. Pra pegar um resto mesmo. É. Isso falando, claro, volto a dizer, das companhias aéreas que atendem o mercado e-commerce, que não são todas. Ah, né? sim, mas... Né? Mas isso quer dizer que vai parar por aí? Não, né? Não, e Pois assim, é uma coisa que você vê, exatamente, você vê, por exemplo, o mercado mudando, né? Então a China hoje, por exemplo, a China é uma potência, vai continuar sendo uma potência, isso nunca vai mudar, nunca não, mas nos próximos anos não deve mudar. Não vamos viver pra ver uma mudança de... Também A acho China que ela essa vai potência, sempre ela vai ser crescer um mais ainda. gigantesco, É. né? Mas Também assim, a gente vê já várias migrações da China para países da Ásia Pacífico, né? Uhum. Então, Tailândia, Vietnã, Filipinas ali, isso, né? Vietnã, Filipinas, Bangladesh. até mesmo se a gente vai até para, por exemplo, sei lá, Austrália da vida. Então, assim, são Bangladesh, a gente vê, assim, uma migração de... essa carga, ela era chinesa. Só que a China, ela começou a focar tanto nessa parte de e-commerce que as fábricas começaram a migrar. Seja por incentivo ou seja por custo de mão de obra. Então, a China, ela não é mais aquele, óbvio, é uma mão de obra barata, mas ela não é mais aquela coisa que a gente via há muitos anos atrás. Eu acho que isso foi até na época da pandemia, foi motivado pela hiperdependência que o mundo inteiro tinha por Uhum. parte dos Sim. semicondutores. Aí os caras ficaram, tá tudo concentrado na China. Né? É. Uma parte em Taiwan também, mas aí começaram a abrir outras fábricas, inclusive na É. Europa, Estados Unidos, né, de É. semicondutores. Aí eles viram, cara, a gente tá muito concentrado. E aí, se de fato a gente entra numa globalização, né? É. Porque antes era um intercâmbio, vamos dizer assim, né? Era Uhum. só todo mundo comprando da China. Hoje é uma globalização. Mas volto a dizer, a China com certeza vai estar sempre entre ali o top 1 e 2. Assim como os Estados Unidos também tem essa força, né? Principalmente falando no mercado Brasil. Mas eu realmente acredito que outros mercados eles comecem a subir mais essa escada. Uhum. E a gente tem Índia, por exemplo, que também é sempre essa expectativa, né? Índia vai passar. Então a Índia também é um fortíssimo. Aqui na América do Sul, nas Américas a gente vê, por exemplo, o México. O México hoje é um mercado super forte. Então são coisas que a gente vai acompanhando numa mudança de mercado, né? E no marítimo é perto, né, cara? Tu fazer uma exportação e importação pra México, Estados Unidos, cara, é rápido, né? Uhum. Sim, Transit time é menos de Uhum. 15 dias, né? por aí, de 10 a 15 dias no máximo. É. vindo Mas do digo assim, a México. potência, digo de importação. Então, por exemplo, Também, assim, sim. o mercado doméstico, importação, por exemplo, China e outros países pro México é muito forte, porque é uma localização muito específica, né? Uhum. Tá do lado dos Estados Unidos, um grande concorrente de outros mercados. Então, assim, o México ele tem montado essa vamos dizer assim, eles estão se preparando para essa questão de ser um grande player no mercado. Porque por exemplo, América do Sul,
o Brasil é o principal player. Uhum. Né? A gente tem outros países fortes, por exemplo, a Argentina já foi muito mais forte, enfim, deve ficar um pouco mais agora. A gente tem o Colômbia, né? Chile Colômbia, o também. Chile, então sim. assim, são países que, né, a gente tem, mas assim, o Brasil é quem dita, né, o comércio exterior na América do Sul. E ter essas, além de Brasil e Estados Unidos, ter, por exemplo, um México também é bom pra gente também, pra olhar um pouco mais pro lado de cá, né? Diversificar, né? Mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Como é que foi pra vocês a seca em Manaus e no Canal do Panamá? Pô, já falei muito, agora vocês falam, depois eu falo, porque eu Tu tenho teve bastante caso, história Júlio? disso aí. Eu não tive tanto caso assim nessa situação. Tu teve? Eu também não tive tanto Pois caso. eu até faço a pergunta, o quanto, digamos, o que acontece no Canal do Panamá afeta no Brasil? Não, afeta em muito, porque a gente sabe que o Canal do Panamá é uma das principais rotas de carga, Uhum. né? Então, a níveis de frete, eu acho que o que mais refletiu ali é falando de importação, né? Mais do que vem dos Estados Unidos, realmente ali do Caribe, acho que influencia mais. Não influencia tanto vindo de Ásia e Europa, porque a gente sabe que ali é uma rota longa, né? Então, a gente não tem tanta demanda passando por ali. Mas a níveis de frete, realmente foram estrondosos, porque a gente chegou num patamar onde nós não tínhamos chegado já há muito tempo. Pois é, que a Então- parte da Black Friday do Brasil foi afetada por causa dessa Sim. seca em Manaus, né? Extremamente, extremamente. A Zona Franca lá precisa, né? A gente recebeu no escritório, semana passada, um comercial da Login, e eu perguntei pra ele. Eu falei, mas como que tá acontecendo esse transporte? Ele falou, Júlia, tá um caos. Ele falou, a gente tá transportando por balsa e a balsa leva 200 containers. Então, imagina Nossa. você tirar um navio, né, um feeder que atende aí 1.500 teus, e aí você tá alocando numa balsa 200 containers que não consegue comportar, atender realmente a demanda ali de Manaus, né, da Zona Franca. Não, e o Júlio eu não vou chamar mais, né, cara? Esse celular vibrando aí. Já tirei, já botei no colo aqui já. Como, né, cara? Porra, Na velho. próxima vez ele já vai vir sem relógio, vai vir sem Sem celular. Celular, não. Vai Ou dar é ruim. celular ou o cara bate com Só a vem mão na você, mesa. só, Júlio. Júlio. Agora uma Tá, coisa... Até ia Desculpa. perguntar, realmente é ignorância da minha parte. Quando a gente faz, digamos, uma exportação marítima pra, tipo, saindo de Santos, Itajaí, da vida, Navegantes, e eu quero mandar pra costa oeste dos Estados Unidos, ele pega o Canal do Panamá ou ele vai pelo sul? Não, ele vai pelo sul. Vai pelo Ele não sul. pega o Canal do Panamá. Geralmente ele vai ali pela costa leste da Américas, né? Então ele Baixa um passa... pouquinho do microfone. Calma, não precisa brigar com ele, só baixa um pouquinho. Aí, fechou. Ele passa ali pelo Chile e aí ele sobe para a rota. Então, ele dificilmente passa ali pelo Canal do Panamá. De repente, algum serviço, se é um serviço mais longo curso, a CMA tem esse serviço, Uhum. aí sim ele acaba passando por ali. Mas em níveis de frete, realmente, nós vimos níveis de frete estrondosos. Então, eu recebia, por exemplo, notificação da UAN, além do frete, colocando mais $2.000 de taxa por teu em container. É que eu vi Cheguei que a ver o isso. Canal do Panamá tava cobrando pra furar fila, né? Sim, sim. Aí Tipo- o frete sobe numa situação dessa. Aí tem que passar o custo pra quem contrata o frete, Com né? É certeza. tipo na Disney Beto Carreiro tu querer furar fila, né? Tipo, tem que pagar mais caro. Você paga mais caro, exatamente. Por isso que tu, tipo assim, ó, se tu quer ficar ligado de se o frete tem tendência a subir ou descer, fica esperto com esses eventos, o que tá acontecendo no mundo. Qual evento? O Canal do No Panamá, Canal por do exemplo? Panamá, por sim. exemplo. Assim Ou como quando- nós estamos ligados agora com o canal de Suez, né? Dependendo do que acontecer lá também, os É. níveis de frete, eles podem subir repente o e a armador gente não controla. Botar de novo o navio lá, né, como ele já fez. Não, né? mas é até Uma vez aí. engraçado eu falar isso aqui, porque na sexta-feira eu tava numa situação lá na empresa. Denúncia. Sexta-feira eu tava numa situação lá na empresa e a gente tava trocando uma ideia, assim. E aí, baseado no que a gente ouviu semana passada, que a gente tava no fórum, né, lá do Logcomex, eu ainda comentei. Eu falei, gente, vamos ficar de olho, vamos, né, se informar, porque assim, se Estados Unidos se envolve nessa briga aí, em meio a essa guerra, e de repente tenta mandar a força pra lá, né, pro canal de Suez, enfim, a fim de tentar apaziguar ou ajudar, a gente sabe que a situação vai complicar. E aí, ontem de tarde, um pouco antes do horário do almoço, saiu no The New York Times uma notícia falando justamente que no domingo os Estados Unidos tinham abatido, acho que 2 ou 3 drones que estavam ali sobrevoando o canal de Suez já.
Enfim, justamente essa análise do que está passando por ali, o que pode acontecer. Então, assim, são eventos que estão fora do nosso poder, né? A gente não controla isso. E que qualquer coisa pode influenciar realmente no aumento dos fretes. Então, condições Sim. climáticas, como a gente viu aqui falando, acho que isso afetou muito o comércio do Brasil, falando da região sul. As condições climáticas que nós tivemos nos últimos meses, que também é algo muito imprevisível. Então, a barra ficar fechada aí 15 Caralho. dias, né? Além de um prejuízo estrondoso, a gente viu também as questões em portos que não conseguem comportar um volume de carga não esperado. Então, Um abraço em Bituba. exatamente. Então, assim, são condições, coisas que muito pontuais que acontecem, que não são totalmente controladas e influenciam muito no quesito aí de volume, Não é enfim. controlado e aqui pra nós, em Santa Catarina, segundo semestre, a gente sabe que vai chover forte, né? Tipo, Sim. ano passado a gente não passou por Sim. isso. Tipo, não lembro se ficou fechado, mas se ficou foi pouco, né? Não, hoje a gente já Só vê a que- chuva na cidade, a gente já fica preocupado, né? Fala, Não, será que a barra vai fechar? Tá faltando água aqui em Itajaí, né? Em diversos locais, né, no momento, por causa ainda das chuvas que teve. E isso tá sendo ainda um caos pra gente aqui, né, cara? Porque aí foi direcionado em containers para diversos portos. Em Bituba, coitado, em Bituba não tem capacidade de dar conta disso, não tem sistema. Foi também uma parte pra Itapoá, Santos, Paranaguá também. Paranaguá também. E aí, cara, Na caos, verdade, né, eu cara? acho que E- os portos que mais sofreram, assim, óbvio, em Bituba, porque tudo chegou lá de surpresa, então É. os armadores só direcionaram, na verdade, foi a ANTAC, né? Não sei se foi bem de surpresa. Né? Mas assim, Acho É. que eles têm uma grande parcela de culpa por o que tá acontecendo lá. Denúncia. Não sei. Volto a dizer, sou do aéreo. Então... soltou a denúncia, manda na Não, mesa, eu né? acho que sim, Discorre eu acho que sobre. sim. Eu acho que, voltando se a gente traz para o nosso negócio, o mínimo é a gente fazer uma análise se a gente vai conseguir atender certa capacidade ou não. Por exemplo, Itapoá. Itapoá recebeu parte da carga, até o Uhum. momento que ela falou que não conseguia mais. Mas assim, a gente tem que analisar para um lado que em Bituba não tem tecnologia para receber o volume de cargas. Mas Volto a deveria- dizer, então por que deveria aceitou? ter- Mas é porque uma liminar da ANTAC foi enviada e por conta disso os armadores tiveram que direcionar. Os armadores acabaram direcionando, tiveram que direcionar. Eles foram obrigados, vamos dizer assim, obrigados a direcionar as cargas para Imbituba. Então, Sim, mas Nem sabia que a Antac podia fazer isso. pois é. Também não. eu não tinha escutado isso, mas tudo bem. Mas por mais que seja, vamos dizer que foi goela abaixo. Eles podem levantar uma bandeira e falar, ó, eu consigo até aqui, porque aí eles tiram... Por exemplo, Porto de São Francisco. Não pegou nenhum navio. Ela não podia pegar. Não podia ou não Não podia. quis? Eu acho que ela não daria conta e não quis pegar Mas essa bucha. Porto São vamos dizer Francisco tem calado pra essas É o embarcações? mesmo calado do, É o mesmo? do Porto Tapoá. Então, mas É? em Bituba, foi uma informação que eu fiquei sabendo essa semana, também não tinha Mas tinha eles têm conhecimento. portainer lá? Isso é óbvio. Eu tô por fora, Porto São Francisco, O eu tô último por navio foi da MOL há 5 anos, mais. E antes sempre teve muito navio lá e sempre com MHC, etc e tal. Ah, então- Mitsui, nós estamos ficando velhos. Então, Entregou a idade. Então, mas em Bituba ele é um porto público, né? A Santos Brasil, ela tá São lá... Francisco também. Ela tá lá apenas coordenando, mas Uhum. não é ela de fato a detentora do poder do porto. Ah, Então tem essa questão também. Eu acho que, bom, pelo tudo que a gente viu, que eu acompanhei, que a gente recebe de informação operacional, vendo o cliente ficar desesperado, enfim, a situação, eu não sei se vocês viram, mas pelo menos discorreu aí vários vídeos de gente, escalando o container para achar o equipamento, enfim, não Sim. tinha tecnologia nenhuma para identificar, para receber, então esse caos todo mediante a isso. cara, uma que eu achei foda é que tinha aquela fila de caminhoneiro, coitados, esperando pra Sim. carregar. E aí, tipo, eles tinham que parar onde dava. E aí passou lá o pessoal e multou tudo. Porque eles estavam parados em lugar que não podia, mas não tinha lugar pra parar, porque Uhum. tava um caos. Eu cheguei, pô, foda, né, cara? Tipo, É, faltou não, um bom Podia ter senso ali, né? Podia ter um senso. Né? Faltou um bom senso ali, né, cara? Ajuda a organizar a fila em algum lugar, mas, porra, cara. São coisas que... Foi um caos. E assim, voltando, eu não sei se o Júlio quer comentar alguma coisa de Manaus. Não, de Manaus não. Eu ia comentar outra. Eu acho que pode falar no geral, assim, pra gente não falar muito. Rapidamente de Manaus, então, por exemplo, a questão de Panamá foi
um dos problemas, né, mas o maior problema foi a seca no Rio Amazonas, Uhum. né, que fez com que até por certo tempo não pôde receber navios. Então não é que não tinha opção não é que ele levava num feeder menor ou numa balsa menor, ou enfim, não recebia navios, não conseguia levar o transporte de caminhão também na balsa, também não passava. Então, por certo momento, a seca fez com que eles parassem de receber cargas, né, no porto, etc. E, ao mesmo tempo, uma grande seca no na cidade, né, por causa das queimas, etc. e tal. Uhum. As pessoas tendo que andar de máscara na cidade. Então, por exemplo, ficou um momento onde a gente pensou assim, bom, o porto está fechado, né, por questões do Rio, e existe uma grande possibilidade do aeroporto fechar, né, por questões de queima, de queimadas e etc e tal. Por causa da fumaça tem mesmo. um grande risco da fumaça, né, na Caramba. questão do voo, mas, né, graças a Deus isso não aconteceu. Então, o momento do mercado de Manaus foi super afetado, a Zona Franca. E a Zona Franca recebe inúmeros tipos de mercadoria que a gente usa no nosso dia a dia. Sim, eletrônicos, linha branca, tudo feito lá, né, Tudo, cara? tudo. Então, assim, é uma coisa que, como tu falou no Black Friday, né? Quem não quis comprar um ar-condicionado no Black Friday, né? Esperou o ano inteiro pra comprar e chegou lá ou não tinha ou o preço estava muito alto. Porque realmente é uma questão de logística mesmo. Enfim, aí o Panamá também teve a questão do rio. É rio lá? Não lembro É o agora. canal, né? É Sim, um é. canal. É um canal, né? Certo, também estava baixo. E assim, isso é todo é um efeito dominó, né? Então, por exemplo, Uhum. o navio não conseguia sair do Panamá. Foi sobrecarregando o porto. Depois ele saiu e não conseguia ir para Manaus. Aí ele começou a ir para Vila do Conde, para Mucuripe, para Fortaleza. E assim como a gente teve o problema em Imbituba, esses portos também não tinham capacidade de estrutura para receber esses containers, né? Então a gente começou a ter problemas extra, né? E o Brasil em si não tem uma estrutura muito grande para conseguir dar uma solução rápida para esse tipo de fato, né? Mas você há de concordar comigo que até então esse fato, o Porto de Imbituba, ele tava esquecido, né? Ninguém se lembrava tanto do Porto Isso é de muito Imbituba. verdade. Eu não Foi a chance de Imbituba aparecer, na minha opinião. Ele brilhou. É que Ele assim, brilhou, chegou o momento de glória Pô, dele. é verdade, ele existe dessa impressão. São da- tipos de carga, né? A Não, carga, mas falando de a carga em porta-container, container em Porto de Imbituba, ele É. não, assim como o Porto de São Francisco também não. já os portos do Nordeste são portos que recebem um volume de porta-container, né, o ano inteiro, e a gente vê que não existe tanto investimento em alguns portos no Nordeste. Então, não é defendendo Imbituba, tá? Não sou pró-Imbituba, mas olhando com esse olhar mais analítico de que o Porto de Imbituba, ele não era realmente tão visto e não era tão direcionado para os porta-containers. E aí chega num momento onde todo o volume é direcionado para lá. E aí a gente faz uma equiparação aos portos do Nordeste que recebem continuamente esse tipo de carga. E talvez não tenham tanto investimento, porque eu, desde que me entendo por gente no Comex, sei que os portos do Nordeste têm várias dificuldades, né? O Vila do Conde, por exemplo, é um deles. Sim. Daí eu comecei trabalhando no comércio exterior, atendendo cargas de Vila do Conde, eu não sabia nem onde era Vila do Conde, nem o que tinha lá, e até hoje, se você for parar pra analisar, sofre os mesmos problemas. Eu ouvi a última vez que eu acho que o Porto de Imbituba tava em alta, assim, que todo mundo tava falando bem ou mal, foi em 2011. Quando eu enchi em Não, 2011, faz muitos anos, Pois né? não teve Pra outra. carga container, sumiu, Pra carga containerizada depois tá lá o Imbituba de sempre, Isso aí. né? Naquela movimentação dela. Mas enfim, são questões de estrutura que a gente acompanha. Como eu falei, o Brasil não é um país muito estruturado nessas questões, né? É importante, aquele disclaimer de sempre, tá? Você aí que trabalha no Porto de Imbituba e tal, cara, a gente tá falando da estrutura da situação, não estamos criticando nenhum profissional, A tamo gente não juntos tá aqui, tá, falando de gente? você, só É. da Até porque eu estrutura. sou do aéreo, eu só tô falando de metido. Ah, tá. Mas, por exemplo... Qualquer crítica é falar com o Cassiano. Isso. A gente teve algumas situações onde o container, por exemplo, que era para Manaus, parou em Fortaleza e o cliente tinha muita pressa e ele optou por fazer voo charter de Fortaleza para Manaus, em DTA. A carga não podia ser nacionalizada lá. Então a gente começou a correr atrás das informações e tal. A gente tem todo um departamento para trabalhar sobre esse tipo de carga. E a gente viu como o Brasil sofre com estrutura, por exemplo, em aviões. Então, os aviões que tem no Brasil hoje, os aviões grandes, paletizados, são pouquíssimos
que transitam no país, entendeu? Uhum. Porque geralmente ele bate e volta, né? Então ele vem dos Entra e Estados sai do Unidos, país, ele né? vem da Europa, ele vem, etc. Então vem dos Emirados. Não é um avião que está rodando aqui no país. Não tem um doméstico de carga, assim. O nosso até tem, mas ele não Muito é um pouco. doméstico muito grande. Então, por exemplo, o maior avião no Brasil que existe hoje, que está em rota, é um avião que faz Guarulhos-Manaus. É um 767 que tem capacidade de carregar 50 toneladas de carga, mais ou menos. Uhum. Então a gente não tem um 777, a gente não tem enfim, a gente não tem capacidade de estrutura de aeronave para atender diversas demandas. Então a gente teve, sei lá, dá um exemplo aqui, 4 containers que a gente ia precisar de 2 aviões para conseguir fazer o transporte desses 4 containers. Então, Meu assim, Deus. são questões que o Brasil ainda sofre muito por essa questão de estrutura. E aí faz com que todo o processo logístico comece a ficar ainda mais travado. Juntando isso com o nosso processo burocrático de Receita Federal, faz com que ainda mais se perca não, mas o tempo ele fica cada vez mais custoso. E aí a gente entra numa bola de neve de o cliente precisando vender no Black Friday, etc e tal, e problemas para cá e para cá. Então, assim, o problema de Manaus, por mais que foi uma questão marítima, vamos dizer assim, ele afetou inúmeras áreas, seja na própria parte da logística aérea e rodoviária, seja na questão comercial de venda de produtos, então, e sem falar na questão humanitária das pessoas que lá vivem, né? Aham. Para a questão de trabalho, etc e tal, férias coletivas de inúmeras fábricas. Então foi um tema, está sendo um tema muito crítico mesmo. E além disso, então, o Brasil ele tem essas questões, por exemplo, aqui no Sul, a gente teve inúmeros problemas climáticos também. E foi meio que tudo ao mesmo tempo. Foi meio junto, Né? né? Em É verdade, tudo culpa do El Ninho, né? Tudo culpa dele, na Do El verdade. Ninho. Do El Ninho. O El Ninho. O El Ninho. Ah, o El Ninho, sim, sim. Tu achou que era uma criança mesmo? Não, eu tava Aquele pensando cara, quem que é o... Aquela criança, né? Quem que é o Elinho? Elinho. Quem que é o Elinho? Mas enfim, aí então junta tudo isso, aí eu vejo um segundo semestre assim, onde a gente passou na parte de compras, cara, a gente teve que praticamente reinventar a roda. Ah, a operação também se ferrou pra caramba. né, cara? Pra fazer só isso que o chegar no negócio destino não- final. Só que o negócio não para, né? Então não é assim, deu problema, parou, não vamos mais, o cliente não vai mais importar, etc Não, e tal. continua, né? Não, É sempre a gente tem que trabalhar, né, com o negócio na mão, então a carga tá comprada, a carga tá vendida, bora. resolve um problema agora, mas tem tem mais empresas, 3 compras. tem do empresas que fazem todo o planejamento do ano pro Black Friday. Uhum. E aí chega nesse momento do ano, o cara não consegue trazer. Né? Tem quantas empresas que utilizam do benefício fiscal de Santa Catarina para conseguir fazer uma venda mais competitiva, por exemplo, e por certo período do momento ele não conseguiu fazer porque o navio, né, tá lá. O container tá lá parado, não sabe onde é que tá até agora. Uhum. Então, acho que putz, cara, o Estrutura, né? segundo, Falta o estrutura, segundo né? semestre, no geral, assim, ele foi um ano quase, né? Que não pode se dizer que ele não foi movimentado, né? Ao Ele contrário foi do... muito Foi muito movimentado. movimentado. Muitos Foi problemas. Porque o muito primeiro foi parado, o segundo foi bem movimentado, É, mas de muitos problemas, Isso é realmente. verdade. Outro assunto que deu uma atrapalhada foi a implantação do CCT, né? Também? O CCT foi foda, né, cara? Também. Então, Mas- assim... Cara, chegar de novo sistema não adianta, velho. É loucura, né? É foda, cara. por assim exemplo, foi com o Mercante também, Manaus... Oi? Assim foi com o Mercante como foi também, com a lembra? Mercante a Quando- 2005, 2006. Por aí. Eu lembro disso, tá? Tô ficando velho, cara. Mas, por exemplo, para quem vivenciou isso, que são pessoas velhas que nem você, Só você. É. Só você aqui nessa mesa. é muito Esse bom, senhor. é muito bom ter esse conhecimento porque já sabe mais ou menos como é que é, né? Sim, sim. Só que, cara, é um negócio que para muita gente que tá principalmente na área de agenciamento de carga, que é uma área que sempre tá reciclando e atualizando as pessoas, então a gente tá sempre com colegas novos, etc e tal. Tem muita gente que começou a trabalhar durante a pandemia na área, etc e tal. Então, ver todas essas alterações climáticas, esse sistema, e não sei o que, e não sei o que. Então, cara, esse segundo semestre foi uma faculdade, né? E teve a bola de neve que aí o CCT, depois começou greve / paralisação da Receita Federal também, né? Tivemos semana passada, foi? Teve o dia do Canal Vermelho, eu Isso. esqueci Sim. qual. E aí junta com guerra, Cara, Guarulhos, e como é que ficou Guarulhos, cara? Nossa, questão de as Guarulhos. fotos, cara, de Guarulhos. E aí já começou. Tá carga no chocante, tempo, né? Ver todas as cargas baixas lá no chão. No tempo, cara. E já começou a incomodar Viracopos também, né? já, porque é a mesma Sobrecarregou, coisa né? que em Bituba. Encheu né? ali. Tava aqui, vamos tudo pra lá. Mas a questão de Guarulhos, ela começou já a ficar, não tá 100%, mas ela já tá normalizando. O problema foi até certo período.
Até certo período, aí as coisas elas deram uma desandada. Aí depois, agora já começou a voltar um Mas pouco começou com o CCT, né? A desandar, né? Acho que foi, né? mais. A questão de Guarulhos? É. Não, daí todos os aeroportos, né? Que Guarulhos, assim... Tava, é- tava o caos pra conseguir fazer uma Porque tem DTA. muito voo, né? Então, por exemplo, fizeram a semana teste lá em Vitória, etc e tal. Que é um aeroporto importante também. Mas Vitória recebe 2 aviões cargueiros por semana. E fora o voo da TAP que vem de Lisboa, que eu não sei se é diário. Então, a quantidade de carga, ela é muito menor. Uhum. Então, por mais que tenha dado tudo certo lá, em Guarulhos não dá tempo se der algum problema, porque aí vira uma bola de neve. Uhum. Não conseguiu lançar ali, e aí o agente de carga não se preparou aqui, e aí a companhia aérea não sabia que tinha que fazer aquilo lá, então assim... Aí tem que usar, aí usa o mantra junto pra outras coisas, né? Isso. E até, por exemplo, na questão de Manaus, a gente viu um momento onde foi preciso retornar ao mantra, nessa questão Uhum. dos aviões que estavam indo atender essas demandas de cargas que chegaram no navio. Porque no CCT não tinha essa conversa multimodal. Então, assim, para ver como foi um ano que foi muito, muito aprendizado, muita coisa nova. E, cara, o comércio exterior, eu não sei para vocês, mas a parte que mais me impressiona é que todo dia é uma coisa nova. Não Sim. todo dia Sim, em geral, mas Isso a gente que tá faz ser sempre bom, se né? atualizando. Isso Ah, que é vai dif- ser bom trabalhar no Comex, É, pra mim. Difícil Sempre tem passar uma novidade. Tem novidade. Sim. Difícil passar uma semana e tu fala assim, cara, isso eu nunca tinha visto. Difícil passar uma semana, cara. Não, e Muito. eu sinto que são semanas que oscilam, assim, né? Uma semana está no ápice, aí é muita coisa, aí vem aquela semana que dá uma baixada, leve a baixada, e aí você dá uma respirada, e eu acho que é como o Júlio falou, isso que traz emoção e que faz a gente trabalhar A no gente comércio gosta de exterior. E dá trabalhar. ansiedade, porque quando tá tudo certo, tu Mas- pensa, não, tá tudo certo. O que eu A esqueci de centralina Eu tá ali na parei mesa de ali, ó. falar, Jonas. Eu parei de falar, É. porque eu me pego assim, às vezes eu falo, cara, mas tá faltando uma emoção aqui, tá faltando alguma coisa acontecer. Aí sempre acontece O que alguma eu esqueci? O que eu esqueci? Esqueci de mandar um booking, O esqueci de morro mandar tá a muito instrução de calmo, né? embarque, eu esqueci a NCM, não sei. O cara já começa a ficar tenso, Mas né, eu cara? parei de falar. parei de falar. Mas, como diz todo torcedor do Marcílio Dias, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? É. Então, Isso é o verdade. comércio exterior, ele... Cara, eu vejo isso assim como uma capacitação gigantesca pro comércio exterior. Tudo isso que a gente vem eu não enfrentando. enxergo, realmente não tenho conhecimento, porque né, eu trabalho com comércio exterior há 8 anos. Vocês que são mais velhos do que eu devem ser, né? Tem O Júlio mais. tá há 25 anos, né? E o Cassiano há 29. Mas eu, por exemplo, converso com colegas de Essa outras barba aqui áreas e conta não história. não vejo essa emoção, assim, sabe? São poucas as outras profissões que eu enxergo que tem esse negócio, essa movimentação que a gente tem no Comex. Então, é um vício, né? É um vício de ter uma ansiedade, de ter uma adrenalina. Denúncia. É um Mas, vício. cara, teve algum podcast que falaram, cara, que acho que foi o Carlos Araújo, do Comex Blog. Ele falou, cara, comércio exterior é uma cachaça, não faz bem, mas a gente gosta. Exato, sim. Você reclama todo dia. Você reclama todos os dias. Você Porra, Fala- que perda essa vida, né? Tá lá. reclama do cliente, reclama de uma situação. Você sempre reclama, mas... Eu não reclamo do cliente. Ah, não. Não aguenta nem. Tu não mal conseguiu terminar essa frase sem rir, cara. De tão falsa que é. Ah, pode falar assim. Ah, quando- não, só cliente bom, né? Brincadeira. Exatamente. É, Que você reclama, ou né, uma situação, enfim. A gente reclama sempre, mas volta pra estaca zero. É. Mas pode falar, desculpa. Não, vai, Júlio. Não, eu falei, é legal esse contato com o cliente, por isso que eu gosto de vendas, porque, cara, tu pega cada situação que é um Sim. desafio, né? Às vezes o cara fala assim, muito com o Cassiano teve essa situação assim, ô Cássio, tem que chegar amanhã. E aí, como é que desenhamos isso daí? O vendedor Aí acha que o o vendedor- price é mágico. É, o não, price isso é operacional fato. é mágico. Eu acho que o price é mágico. Teve uns dias atrás no grupo do. Teve uns dias atrás no grupo do Resenhistas do Comex, chegou lá uma pessoa e falou assim: gente, então, eu tive um problema aqui com a minha carga, que é pro Natal, e não vai dar tempo, que deu um problema aqui no porto tal, eu não sei o quê. O que vocês podem fazer pra me ajudar? Cara, a pessoa tinha, tipo, embarcado a carga do Natal em novembro. Tipo, a primeira coisa que a galera falou, cara, primeiro que isso devia ter sido embarcado bem antes, né, cara? Bem antes. Sim. Então, assim, Perdeu tem uma time. galera aventureira que não tem noção, tipo assim, de timing das coisas e acha, por Natal, então se eu embarcar metade de novembro, tá aqui. Tá tudo certo, vai chegar dia 20 de dezembro, fechou. Cara,
Vocês só querem ferrar com a nossa sanidade fazendo isso, né, velho? Tipo, É. Aí vem a aventura, né? Nossa senhora. É isso que é legal. E assim, ó, Não, mas aí a culpa é do agente de carga que não é esforçado, né? a gente É uma escala Boa. de culpa, vai não, procurando eu o tenho culpado. prioridade nos seus É. embarques. Porque Pô, o cara. concorrente faz e você não faz pra mim. Tu não vestiu a camisa, né? Ei, É foda. e a gente tá falando de cliente hoje, eu vou mostrar aqui pra vocês, lá eu não consigo mandar, eu acho. Eu recebi uma foto de os produtos do exportador e tal, o cara mandou foto do exportador, dizendo que a carga tá pronta, né, em anexo segue foto. Cara, olha isso aqui. Depois passa pro... Dá pra compartilhar essa foto ou não? Dá. Dá, tem certeza? Não é nada Os caras estão comprometedor. treinando boxe. Rafael, depois me lembra de ter mandado essa foto que aí tu coloca aqui no vídeo pro pessoal ver. Cara, Cara, muito bom. Muito Meu bom. Deus, velho. Então, assim, o comércio exterior tem coisas assim, sabe? Às vezes tu tá lá no Coisa dia engraçada. que Cara, tá... eu já fiz corrida de paleteira, não posso falar nada também. Tem, mas Quem nunca? tu nunca... Estaleiro, cara. Tu nunca, fez isso. tu nunca estufou um container com o teu amigo fazendo uma luvinha do lado, né? Então, assim, o Comex é muito louco, cara. Cara, é muita loucura, né, É velho? muito louco. Não, galera de armazém, assim, que, cara, eles são muito loucos e é muito massa, cara. Tô vendo cada história, velho. Cara, uma vez fizeram uma comigo. Era o que eu adorava. Eu ia no Porto fazer visão de Canal Vermelho, mas eu adorava ficar conversando com os caras do armazém, porque era muita loucura que tu trocava de ideia, cara. E eles começaram a contar história. Eu ainda vou ter que trazer uns desses pra cá, cara. Só pra contar a história de visão de Canal Vermelho, cara. Muita coisa boa. Uma vez fizeram uma comigo, eu fui no terminal, amigo meu, Oceanic, do Grande Trajano, inclusive. Cara, ele prendeu dentro do... Eu fui curioso entrar dentro do container e me prendeu dentro do container. Cara. A minha Acordou vida lá- zerou, cara. Acordou lá na Índia. Não, minha vida zerou, É cara, assim ele fechou. que são importados os chinesinhos que vêm baixar aqui, Eu ó. fiquei em choque dele, abriu de novo, aí eu... Meu Deus, não faz mais isso, cara. Já se imaginou atravessando o oceano, Porra. né? Deus o livre, cara. Cara, Se ninguém me achar aqui, o que eu faço? Caramba. Pois, Boa, história- gostei. Histórias dessa. de Comex. Gostei. denúncia. Muita denúncia hoje no programa. Tá, e o conflito em Israel e na faixa de Gaza? Vocês sentiram que isso afetou vocês de alguma forma? Na Eu parte não- de eu- preço, operações? Que a Julia mencionou, né? Cara, se tu olhar no mapa, até tinha mencionado isso uma postagem de tempo atrás, não é muito longe do canal de Suez. Não. Não é, cara. Tipo assim, considerando uma magnitude de uma guerra, não é longe. Então, realmente, para o negócio escalonar e incomodar em algum momento no canal de Suez, não... Sim. Não é acho impossível. Que ainda não afetou tanto porque não afetou diretamente ao petróleo. Então, eu acho que a gente não sentiu, porque a partir do momento que afeta o petróleo, a gente vai sentir isso no valor do frete bem rápido. Aham. Então, eu acho que a gente tá, assim, em sinal de alerta, mas não sinto, pelo menos no meu mercado, não senti um reflexo tão grande quanto esse cenário no momento. Mas muito verdade, concordo contigo. Nível de frete, não mexeu em nada até que de repente mexa no canal. É. Então agora se fica um mexer no suspense, canal tem que aí ficar tá louco. acompanhando, é. Sim. A coisa segue normal também. É, até porque eu tinha consultado um tempo atrás, Israel não é um grande parceiro comercial nosso, então acho que era importado um pouco de fertilizante e tal, mas não... Na questão dos voos também, né? Não é um... Porque assim, na importação é geral, mas assim, por exemplo, que a gente tem que... a guerra da Ucrânia e Rússia, por exemplo. O espaço aéreo dos dois países ficou fechada, né? Uhum. E muitos voos, por exemplo, que saíam da China com destino ou da Ásia com destino aos Estados Unidos, por exemplo, passavam por cima dos dois, né? Principalmente da Rússia, que é um país continental. E a partir do momento que fecha esse espaço aéreo, a companhia aérea tem que fazer uma outra rota. E essa outra rota aí, mais combustível, aí o valor do combustível sobe. E aí, quanto mais combustível, menor a capacidade de carregamento do avião, porque, enfim, é combustível pra caramba. Quanto menos carga ele conseguir carregar, maior o frete ele tem que cobrar para fazer essa compensação. Uhum. Então, no quesito voo, essa guerra em si não teve tanta alteração de rota, né? Aham. Mas, por outros motivos, a gente teve também grandes acontecimentos climáticos no mundo também. A gente não tá vendo... Acho que A gente teve casos de furacões na China, né? Vulcão entrando em erupção, não na China, né? Mas vulcão entrando em erupção na Islândia. Acho que é a Islândia. Tempestade de neve agora na Europa. Nos Estados Unidos teve mês passado. Então, essas questões climáticas, elas afetam muito na questão logística. E isso tudo impacta no valor do frete.
né? Seja no frete marítimo, aéreo, o rodoviário, por exemplo, na Europa agora começa a ser. Mas tu Além achou de- que foi mais que o normal, digamos que o segundo semestre do ano passado? Ou... Acho que sim. É. Acho que sim. E eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais. Meu feeling, assim, essa questão climática, a gente tem que dar muito valor. Para a questão de cuidar do nosso mundo mesmo. Nós somos privilegiados aqui, né? Com isso, né? Sim, não, né? Só da gente não ter vulcão já é um negócio legal, Então. mas assim, a gente sofre com chuvas Enchente, aqui, né? chuva. Não, temos furacão e terremoto, por exemplo. Mas, por exemplo, assim, meu Deus, não entendo isso de uma maneira negativa, por favor, mas uma tempestade tropical, um furacão, um ciclone que não seja algo brutal, ele é uma coisa que vai acontecer e vai passar e em 2 dias tá tudo certo. Uma enchente, a gente ficou 15 dias com o porto fechado, Uhum. Sim. né? Então, assim, acho que os dois são muito ruins. Acho que a questão climática é uma coisa que a gente tem que dar muito mais valor. Se a gente tivesse mais ainda vulcão e terremoto, seria pior Isso. ainda, com certeza, né, Júlio? Isso. Aí sim. É. Né, Eu mas- acho que, é claro, a gente tem mas o essa que a questão gente de não tem ter- com certeza incomoda e causa muito não ter estrago. essas questões de terremoto, né? Não ter, né? Mas assim, volto a dizer, eu acho que a questão climática é o que já tá pegando, é uma coisa que Uhum. vai ser o foco, assim, deve ser o foco. E tô falando nisso, eu vi tava lendo uma matéria, eu não lembro agora. Ai, cara, que pena que eu não peguei essa estatística que era interessante pra trazer hoje. Que parece que comparado com 10 anos atrás, os aviões estão tendo 55% mais turbulências. E um dos motivos é por causa do aumento da temperatura, porque aí sobe mais ar quente e aí isso causa mais momentos de turbulência quando tá com céu azul. Porque quando tem turbulência em céu azul, parece que os aviões não têm tecnologia para detectar com antecedência, nem às vezes para avisar os passageiros. Já começa um negócio forte. Então, por causa do aumento da temperatura, os aviões estão sofrendo com mais turbulências. Doido, né, Pra cara? tu ver. Sabia, interessante. Tudo questões Aham. climáticas. Cara, né? infelizmente eu não lembro a fonte isso, eu vou tentar pesquisar para Deixa eu trazer nos comentários. Comentar uma situação climática que afetou o mercado de madeira, né? Passou um tornado lá nos Estados Unidos e devorou lá casas de madeira. Eles constroem muito casas de madeira lá nos Estados Unidos. Sim, né? é o padrão deles. Né? O que aconteceu? Aqueceu o mercado de madeira, a exportação aumentou. Isso acontece recorrente nos Estados Unidos, inclusive. Inclusive, né? não é incomum acontecer, né? Sim, Pelo amor de sim. Deus, não tô falando que é bom aqui, né? Furacão pra aquecer Não, o mas mercado de enquanto madeira. uns choram, Mas outros vendem afetou. lenço. É isso que eu falo. É o que os coaches falam, né? Tem que vender lenço. Vender lenço pra quem Mas é chora. um fator climático que favoreceu o mercado de madeira. Vamos falar assim diretamente, né? E não é bom o mercado de madeira pegar fogo, né? Porque é madeira. Né? E o de algodão, Tem de algodão. que é carga Algodão. perigosa. Muito Exato. menos de gasolina. Muito menos se tiver os dois juntos. Nem embarca, né? Não é possível, né? Nossa, aí a gente Algodão, madeira e gasolina junto, não, né? Nessa ideia mesmo, a gente já causa um problema Não, grande pro Não, comércio é só exterior, falar né? que a carga geral tá tudo certo, né? Tranquilo, Tranquilo. tranquilo. Não é perigoso, não. Confia. Agora tem um evento que não sai da minha cabeça, que não é climático, mas aconteceu e ficou gravado. Teve um momento que o frete estava lá nos $10 mil. Ai, nem Aí fala, ela não quero isso começou- de novo. Não sei se foi 2020, 2021 isso. Só a tá? gente carga Mas- pra gostar Aí- disso. Saudades. Segundo semestre de 2020 isso começou. Começou. É, Aí, segundo então semestre. acho que foi em 2021 isso. O frete começou a cair, todo mundo começou, os importadores, né? Ficou, pô. Aí o navio pegou e ficou na frente do canal do Suez, foi, se não me engano. Isso. E o frete disparou de novo, cara. Sim, a o gente- Ever tá? Given, Isso né? daí. Meu Deus E do céu. a gente de carga pirando, falando, acontece mais, vamos lá. Não, deixa rolar isso aí. Pô, Tá o frete tudo bem. Subiu de Eu novo. nunca vou esquecer quando saiu uma matéria de um diretor de armador, que aí o nome da matéria era assim, armador tal, não vou nem falar o nome, eu sei qual que é, armador tal, tem expectativa de aumento de 30% no faturamento de frete lá, e é um sorrisão do diretor assim. Falei, sério, vocês não tinham uma foto assim pra ter um pouco mais de compadecimento por nós, cara? Cara, era um sorrisão assim, cara, nós vamos faturar muito orelha mais a com a orelha, né? desgraça de vocês. Não, os caras Ô, velho. estavam ensandecidos, ganhando dinheiro a rodo nessa situação aí. Até imagino que armador que seja. Ah, porque- não. Deixa quieto. O Rafael põe um pi, né? É, Porra da... A diferença é que botaram a foto do cara, né? Porque cara, os não- outros estavam igualzinho. Que falta de tato, entendeu? Tipo, um sorrisão, assim, cara, põe um pouco mais sério. Tipo assim, ele tá dando depoimento e tal. Não, Tem não. empatia, Fumando um né? charuto, assim. Bom, É, mas não. agora a gente pode rir dele, né? Porque daí a situação dele mandando 10 mil funcionários embora recentemente já mostra que o negócio tá ficando um pouco mais apertado. Não estamos rindo de vocês que perderam emprego, tá? Só pra deixar claro, pô. Não, deve estar horrível a vida Não. dele.
Não, tá sofrendo, guerreiro. Tá. Guerreiro. Agora tem eventos... Cara, o Armador nunca vai patrocinar esse podcast, certeza, cara. não Cara, vão- nunca. Pelo menos não nos episódios que a gente estiver aqui, né? Não. Desculpa, Jonas. Desculpa. Eu não tô contando com o apoio deles, cara. Relaxa. Faz tempo, cara, que eu falo mal deles, cara. Tem eventos assim como feriado na Europa. Até compartilhar isso com a Júlia. Feriado na As Europa, férias né? deles? tu diz? Férias deles. O É transporte julho, né? rodoviário fica muito afetado. Então, o que acontece? O frete acaba ficando mais caro também. verão europeu, né? Então, é umas coisas que tu fica ligado nos países que vai acontecendo que tu sabe que naquele período tu vai pagar mais. E foi mais, Sim. e Vai foi ser mais quente que o difícil. normal o verão deles, né? Eu não sei se Exatamente. aumentou o turismo por causa disso e atrapalhou mais, né? Mas isso tudo No conta. aéreo Não refletiu sei bastante, se- né? O Sempre- verão europeu, justamente por conta dessa movimentação lá. Sempre interna. reflete muito, assim, né? Porque, por exemplo, na exportação, né? Uhum. Quando você vai fazer um embarque sei lá, em junho para Paris, cara, se tu conseguir espaço vai ser muito caro. Não vou direto. Por quê? Tá todo mundo indo para Paris, né? Todo mundo que, no caso, tá pegando férias para Europa, né? Então, Afeta diretamente o afeta aéreo diretamente. Muito, muito, muito mesmo. E assim, outra coisa que eu queria Eu vou dizer- falar uma coisa bem polêmica aqui. Eu acho o Paris superestimado. Nunca fui e eu acho Da superestimado. onde que tu é? Sou daqui. Não, a tua cidade, Natal. Xanxerê. Não, Xanxerê que é Eu acho- subestimado. Eu acho superestimado. Não, eu não superestimo o Xanxerê. Xanxerê é subestimado. cara. Não. Mas eu acho o Paris Não, superestimado, Paris é cara. superestimado Eu demais. acho superestimado, Eu acho que cara. Xanxerê que tem que ser mais... Xanxerê é top. Vai pro Xanxerê, cara. Tu vai Tu ver. tem razão, Cara, tem razão. vou fazer um artigo no LinkedIn 10 motivos pra visitar Xanxerê, cara. Isso, o que Eu não tem vou achar Xanxerê, dois, mas o que tem em Xanxerê que você não encontra em Paris? É isso, vai ser a Tem a matéria. festa do milho. Aí, ó. De Entendeu? fato, não A encontra lá. fêmea, a cada 2 Cara, anos, você cara. me abriu, assim, olhos Cara, incríveis pra Eu acho Xanxerê. o Paris superestimado. Eu nem vou também. falar que eu adoro Paris, tá? Então tá Tem gosta? até... Cara, eu tem- não quero ir, cara. Sério. Eu sei que eu vou ter que ir em algum momento da minha vida, que eu sou casado, né? Ah, mas tu não eu- foi? Não, Não, então não fui, vale- mas o que eu vejo é superestimado. Então Tá, vale então uma depois ida, quando então tu vale uma for, aí a ida. gente conversa. Cara, é só uma torre de ferro, Eu velho. fui- Não é só isso. Cara, vai. Eu Nossa, fui, é porque eu vou dar minha acredito. opinião Cara. aqui. Eu fui em Paris e vou dizer assim, ó. Não é aquilo tudo. A Torre Eiffel é demais, assim. Mas eu achei Londres muito mais limpo, não tem cheiro de xixi. Nem igual de gente suada. igual o metrô Paris, de Paris fede bastante, Muito. principalmente se você for no verão, é bem complicado. Puta merda, nossa, não, cara. Cara, assim, ó, eu Então, sou... Mas eu a sou Torre Eiffel é inexplicável. A assim. cidade mais instagramável do mundo é Paris. Mesmo antes de existir o Instagram. Qualquer lugar que tirar foto na rua vai ficar bonita. Tu vai ficar Sim. Vou bonito. lembrar disso quando eu for. Eu vou tirar uma foto ruim lá. Não, eu não fico bonito, nem em Paris. Fica tranquilo. Mas até voltando no meme, né? Tem aquele meme do Ninja num podcast lá que o cara tá falando do Neymar e tal. Ou o Bambam falando do Neymar dele. Foda é você. É a mesma coisa que a gente tá falando de Não, eu não Xanxerê. sou uma cidade. Foda é Xanxerê. Não, foda Xanxerê. Cara, eu não conheço Xanxerê, cara. Tá, mas não tem relação alguma tu comparar com a minha cidade natal pra uma cidade turística. Xanxerê não é uma cidade Pô, turística. tu tá falando que Paris é superestimado, Eu cara. acho que Paris deve ser superestimado. Tá louco. Quando for lá, eu não vou me Quando impressionar. você for lá, a gente faz um podcast É, só pra pronto. falar sobre a sua Pode viagem. ser. Quando, Falar sobre quando França. você Aí estiver vão lá... ser 4 pontos diferentes sobre Cara, Paris. quando você estiver lá e você andar 20 km dentro do Louvre, tu vai me ligar e falar assim, Não. Cassiano, Tá, eu sou tava honesto. errado. Eu sou honesto. quer saber uma O coisa que Louvre é a única coisa que eu quero conhecer em Paris. tem- O resto é que tem não faço muita questão coisa, alguma. por exemplo, enfim, quer saber uma coisa que é superestimada em Paris? Que eu acho superestimado em Paris? A Mona Lisa. A Mona Lisa é superestimada. Eu acho. Eu não sou um cara que ama arte, né? Posso estar falando você. Ah, mas a gente tá falando isso pra um cara que nunca foi, né? Por Exatamente. exemplo, se você já foi, eu já fui pra lá, eu não iria de novo no Louvre. Cara, eu Apesar de ter causei gostado. esse hiato no podcast agora E desnecessariamente, eu tô né? aqui Não, também. Tá, não. totalmente errado, cara. É, Não, uma hora eu vou pra lá, Eu mas só eu não tenho volto problema. aqui depois que tu for em Paris. Ah, fodeu? Tá barato, né? Tu acha que eu trabalho em agente de carga? Tá rindo tudo. Tá Se bom. a gente aqui trabalhar direitinho, o Jonas vai ano que vem. de É, novo, eu já. preciso que pessoas como a Camila Isso. se dediquem pra poder ir pra Paris, entendeu? Isso. Camila, eu não conheço Paris ainda, Camila. Tu tem que se esforçar nessa empresa. Tá bom. Eu noivei em Paris, então é por isso que eu defendo. Burguesa Ah, safada. viu? Ai, ai. Então são 5 já. E não é Parecida do Norte, Contrapontos. né? Tá. Acho que a gente acabou os assuntos? Então, eu só queria falar mais alguma coisa que eu Tá, devia ter Eu tenho um comentado negócio antes pra falar ali. também. Que impacta no na questão do frete, tá? Ah, sim, eu lembro que a gente...
No mercado aéreo, por exemplo, não existe, falando rota Ásia-Brasil, não existe voo direto. Ao Ok. menos das companhias aéreas que fretam aeronaves charter para atender mercado e-commerce. Então, todos os voos que vêm para o Brasil da Ásia vão fazer conexão, certo? Ou Estados Unidos, ou Europa, ou Emirados, enfim, vai fazer conexão, não vem Uhum. direto. Isso quer dizer que a gente não depende só da gente. Se a demanda no Brasil estiver fraca, ou enfraquecida, para não dizer Uhum. fraca, mas a demanda China-Europa estiver aquecida, ou China-Estados Unidos estiver aquecida, Desculpa. o quê? Eu lembrei do que tu falou de Xanxerê. Eu não sou o melhor apresentador do podcast que existe. Continue. Isso vai impactar diretamente no frete para o Brasil. Uhum. Porque é uma junção. Se a companhia aérea, vamos botar em frete só pra gente. Em fretes aqui irrisórios, né? Exemplares, no caso. Não, exemplos. no Vai de caso. novo, calma. Se a gente pegar os fretes. Vamos botar uma conta de padeiro. Frete normal pro Brasil, China-Brasil, $10 por quilo. Só um exemplo. Por quê? Porque o China-Europa é 5, o Europa-Brasil é 5. Então, juntos os dois dá 10. Se a gente tiver um superaquecimento na demanda China-Europa, o China-Europa passa a ser 7 e não mais 5. Ok. Isso quer dizer que o China-Europa-Brasil não vai ser 5 mais 5, vai ser 5 mais 7. Uhum. Então, independentemente da nosso país estar comprando menos, a demanda não estar forte, etc e tal, não quer dizer que o nosso frete vai ser barato. Porque nós dependemos de outros mercados que o avião vai pousar antes. Uhum. E isso é uma coisa que eu sempre tento passar para os clientes e para os nossos colegas de trabalho de que não é porque a gente está com pouca demanda que o nosso frete vai estar extremamente baixo. Né? Então, assim, isso é importante para a gente explicar também por que o frete nesse ano se manteve no nível mais alto. Legal, legal. Né? Além das questões que eu falei de e-commerce, etc e tal, e climáticas, etc e tal. E vamos lá então para os finalmente. Quais são as expectativas para vocês para o primeiro semestre de 2024? Vocês acham que os preços vão aumentar, vão cair, a demanda vai melhorar, vai piorar? Eu acredito que logo no próximo feriado chinês a gente vai ter uma subida de frete normal. O amador vai querer dar uma forçada na barra, vai fazer um blank sailing provavelmente, vai afunilar. Pós-feriado também acho que a coisa é ano, né? Todo ano é a mesma Sim. coisa, né? Ele vai manter ali a subida do frete e no finalzinho do primeiro semestre acho que o frete dá uma caída. E Vocês assim conseguem me ele dizer quanto é vai- que tá o China-Brasil no momento aqui, uma importação? Quanto é que tá o marítimo? Container de container. 40 a $2.300. 2.300 É isso na tá. rota direta. Não vem aqui nos comentários falar que eu tenho mais barato, não me vê com esses papos aqui, caramba. A gente só quer uma média, tranquilo aqui. Mas eu concordo com o Júlio e eu digo, vou até além. Eu acho que não só o blank sailing. Justamente eu tenho enxergado e visto, né, o mercado falando sobre a redução de tempo de trânsito. Não redução de tempo de trânsito, mas diminuir a rotação do navio. Então, os navios eles vão ter rotas mais longas, justamente para o quê? Fazer a locação encher Encher e bem o conseguir. container. Exatamente. E cargas, né? Navios que não estiverem tão lotados vão ser omitidos, né? Como o Júlio comentou. Eu acho que a gente não vai chegar a níveis de frete nível pandemia, por exemplo, não acho. Também Eu acho que vejo não. que o mercado ele vai se manter nesse nível que a gente está. Talvez bater aí 3.300, não mais do que isso, que é o que a gente viu agora no segundo semestre. E manter essa oscilação. Mas, pelo que a gente já tem conversado, que eu tenho compartilhado aí com o meu pessoal lá na origem, a gente já está enxergando ele se movimentando aí pro feriado chinês, né? Pro ano novo chinês, na verdade. E aí é quando a gente vai começar a enxergar os importadores que já estão se programando para isso. Então, eu já estou ouvindo o meu time comercial comentar que os clientes já estão se preparando justamente porque está previsionado ali para iniciar já início de fevereiro, se eu não me engano. Então É. dá pra dizer que o próximo semestre ele vai ser mais difícil pra embarcar no marítimo. Sim e não. Tipo assim, talvez vai demorar mais pra chegar um navio pra embarcar. Eu gosto dessa resposta. Sim, Eu não. uso muito ela. Sim e não. Muito pelo contrário, né? Sim, Não concordo nem discordo. Muito, Muito pelo contrário. contrário, isso aí. Sim, porque a demanda ela vai aumentar e é isso que a gente espera, Uhum. né? A gente não viu essa demanda aumentar agora no segundo semestre, então a gente está vivendo um final de ano bem atípico,
onde já em final de outubro, começo de novembro, a Sim. gente já ouvia importador falando, não, eu não vou embarcar mais nada. E a queda do frete reflete nisso. Exatamente. E nós temos também as questões que nós mencionamos aqui, que estão totalmente fora do controle, que pode estourar alguma coisa lá no Oriente Médio. E, enfim, a gente vê frete subindo e a gente ter a superlotação, porque a gente entende que o mercado ele caminha por esse lado, né? Aham. Então, eu realmente enxergo que esse primeiro semestre ele vai caminhar dessa forma. Não acho que o ano que vem vai ser um ano de fortes emoções. Não vejo assim. Também acho, eu concordo contigo, e eu acho que assim, ó, para acontecer como tu falou, tem que ser um evento muito Muito pro pontual. frete disparar. É. Tem que ser algo, tipo, botar vai ser um negócio no aquela- canal. Infelizmente, Vocês a gente não- acham... Vai ser vocês- num fluxo sazonal, então. Vocês acham que... Sim, acho que sim. Um questionamento para fazer vocês refletirem. Vocês acham que a guerra da Ucrânia e Rússia vai terminar rapidamente? Vocês Não acham que a acho. guerra Eu da acho que não. de Israel vai acabar rapidamente também? Também não. O conflito de Israel ali é antiguíssimo, né? Vocês acham Ele que tem os, os momentos que que ficam os, piores. os problemas climáticos do mundo vão se acabar? Não, isso com certeza não. Então, com certeza, o ano que vem vai ser um ano, assim como esse ano, muito difícil. Mas não acaba se tornando um novo normal, como a gente falava Isso que eu antigamente, ia por dizer. exemplo, a guerra da Ucrânia e da Rússia, cara, E isso já, é tão... já tá precificado já. E isso é tão verdade, Jonas, que tu lembra que a Rússia cortou o gás, né? Sim. Os trabalhadores não conseguiam ir para o trabalho porque não tinha combustível, tava com aquele problema de poderiam passar frio, mas agora se reinventaram. O novo Estão normal queimando carvão de novo? Estão queimando tá carvão na de novo mesma na guerra, Europa. né? E a Europa sofreu muito com isso também. Isso. As notícias, né, que a gente recebeu, por exemplo, de quem estava passando férias no verão europeu, era que estava passando calor lá, porque os É. caras estavam em economia, racionamento total. Então, Que foi a crise energética eu lá. concordo com o que a Ciano disse. Nada vai mudar. É. A guerra não vai acabar, o conflito entre Israel e Hamas não Tomara vai que acabar. acabe, né? Tomara que acabe. Mas... É que assim, são visões diferentes, né? O lado humano, eu vou falar sempre que eu desejo que acabe. Tomara que acabe, é. Tomara É, que acabe. Mas a gente não consegue sentir isso. Parece que Agora, a coisa não olhando vai acabar. pelo olhar mercadológico, não é algo que vai se findar tão cedo. E isso não é um desejo, né? É só uma É que constatação de parece fatos. que não vai acabar tão cedo, É que né, assim, essa impressão. a questão da guerra da Ucrânia ali, já há papo nos bastidores que, por exemplo, bastidores não, né? É que, Denúncia. assim, por exemplo, se o próximo presidente dos Estados Unidos for o Trump, ele vai cortar o financiamento, a grana que ele está mandando e armamento que ele está mandando para a Ucrânia. Né? E a Europa já está cansada e está pressionando o presidente ucraniano para falar, cara, faz um acordo que isso aí ninguém aguenta mais. E isso que você comentou é importante, porque o ano que vem é o ano que nós mais temos eleições no mundo. Então, são vários né? países Bem passando observado. por eleições. E as eleições dos Estados Unidos são importantíssimas Sim. também nesse ponto Então, aí. E pode a gente ser que- começou o Não. podcast falando, que o Júlio comentou, da questão política, e a gente falou um pouquinho depois de como um ano de eleição é um ano Difícil. conturbado. Então, eu volto a dizer, meu ponto de vista, o ano que vem não vai ser um ano fácil. Ou menos complicado do que esse ano. Vai ser mais difícil, Tomara ou- que... Vai ser mais difícil que esse tomara- ano? Ou talvez eu a acho gente que já a se gente- normalizou com Tomara esse que problema. a gente não sofra tanto com a questão climática. Tomara que. Mas, por exemplo, a seca em Manaus vai acontecer ano que vem. As chuvas em Santa Catarina vão acontecer ano que vem. Ano que vem a gente vai ter um monte de países trocando ou não, de presidente. Então, assim, eu acho que o ano que vem ele tem tudo para ser um ano de muito estudo. Isso pode ser bom por um lado e ruim para outro. Então, o que eu vejo de 2024, eu acredito que ele vai ser um ano, assim como esse ano, muito trabalhoso em diversos aspectos. Sim. Uhum. Mas eu não vejo um ano assim muito melhor do que esse ano. Não vejo. Eu acho que, por exemplo, 2025 vai ser um ano bom. Eu acho que a gente ainda vai ter... Vai ter GTA 6, né? Cara, vai ter GTA 6, cara. Tudo vai ficar melhor, cara. Eu queria Cara, chegar... gente- Obrigado, eu queria chegar aqui. Estraguei o pessoal que assistiu, desculpa. Raciocínio. Meu raciocínio é esse. Eu acho que o ano que vem a gente vai ter um ano muito trabalhoso por diversos fatores, mas eu acredito que em 2025
depois de 2, 3 anos vivenciando essas questões que a gente está vivendo, aí sim vai se criar um novo normal. Uhum. Porque aí vão vir, em 2 anos, muita coisa vai acontecer. Mas você não acha que a gente tem vivido tantas essas questões que talvez pra nós, Fala mais perto do desse microfone, por favor. lado, já tenha sido algo normal? Porque hoje, de repente, a gente já não enxerga um problema tão grande assim quando acontece algo. Mas a gente falou isso quando a pandemia acabou também, né? Tipo, depois disso, pode vir qualquer coisa que a gente tá preparado. Isso é verdade. Nesse ponto sim. Mas assim, o que mais agride o comércio exterior na parte da logística internacional ainda é o que causa dos desastres naturais, né? Secas e chuvas é o que mais Exatamente. ferra com a gente. Isso é uma coisa que a gente não impressionante, tem cara. como controlar. E não tem o que A fazer. gente pode, assim, trabalhar, né? Nós, cada tem um tem fazendo a plano sua B e parte. C e bora, né? Não tem muito o que fazer. Por isso que eu acho que a diversificação na questão de importação, exportação, modal, Uhum. etc. É uma coisa que a indústria tem que melhorar. Né? A indústria tem que melhorar e não trabalhar somente com importação da China, não trabalhar somente com importação full container, não trabalhar somente com importação aérea. Tem que ter uma diversificação, ou pelo menos tem que ter um plano B. Sim. Para caso acontecer alguma coisa naquele lugar, eu consigo comprar o meu produto de outro lugar. Caso o canal de Suez feche, eu posso trabalhar com alguém nos Estados Unidos. Enfim. Então, eu acho que assim, esse estudo, ele vem com diversos fatores. Então, aí olhando para essa Vamos perspectiva, fazendo checklist. eu concordo com você, porque tudo isso que aconteceu esse ano, se repetir ou for algo próximo, ano que vem a gente já vai saber o que fazer. Isso é um fato, realmente. A única diferença que a gente sabe que é, caso venha acontecer algo parecido no ano que vem, ninguém vai querer trabalhar com Bituba. Boa. Isso é uma certeza. Ou até lá em Bituba já melhorou, Tomara, né? Investiu tomara. em tecnologia. Um abraço, pessoal de Bituba. Beleza, então. E você, o que tu tá esperando pro próximo semestre? Você acredita que o Porto em Bituba vai evoluir? Até o final do próximo semestre, cara. Cara, eu a não gente gosto vai- de falar assim porque tem gente trabalhando lá, A gente cara. vai mas- receber mensagem do pessoal É, do não. Porto em Bituba, viu? Tá, eu sei que vocês estão fazendo o melhor possível. Mas deixa aí suas previsões pro próximo semestre. Como é que foi esse semestre também pra você e o que tá esperando pros próximos? Que aí, quando a gente gravar o próximo panorama, tu vai ter registrado aqui nesse episódio o que você tava esperando, se tu acertou ou não. Se errou também, dane-se. Não é o fim do mundo também. A gente não vai conseguir fazer as melhores previsões do mundo. Então, é isso. Trabalhos encerrados. Muito obrigado por vocês três aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau. tchau.